Olá, pessoal. Vamos então começar mais um episódio do nosso podcast aqui, o Doutor Ajuda Cast. Antes de apresentar os convidados, eu preciso falar um pouquinho da proposta do nosso podcast, que é o quê? Trazer pessoas marcantes, com histórias marcantes em saúde, que vão falar aqui pra gente a história, e ao mesmo tempo trazer um profissional de saúde que vai extrair e explicar os principais pontos que podem ajudar a nós e a vocês, ajudar todos nós dessa história. Então, esse é o propósito do Doutor Ajuda Cast. O tema de hoje é paralisia facial, que é um assunto que é muito comum, muito importante e que poucas pessoas sabem. Daí a importância de vocês prestarem atenção. Vamos falar? Então, vou apresentar aqui os convidados. Os convidados são o seguinte: Bruno Lopes, que é ator e empresário. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom. A doutora Raquel Salomone, que é médica otorrinolaringologista, especialista em ouvido. Sim, obrigada pelo convite também. Maravilha. Dr. Rodrigo Calil, médico ortopedista do Doutor Ajuda. E Fábio Ortega, eu sou urologista, um dos fundadores do canal, e vamos começar. Preparados? Bora lá. Sim. Bruno, então começa a contar. Conta como é que começou essa história. Então, eu tinha acho que 16 anos, estava numa fase ali pré-vestibular, então eu tinha saído de um bairro que eu morava, fui para um outro, saí de uma escola, fui para uma outra escola, que já era uma escola voltada para cursinho, então era o terceiro ano já com cursinho junto, pré-vestibular. Uma vida completamente diferente do que eu vivia antes, com novos amigos diferentes, outras portas se abrindo, outras possibilidades, boas e ruins. Uhum. E ali já tinha que ser uma pessoa que tinha que saber falar não, colocar limite nas pessoas e tudo mais. E a escola era realmente muito puxada dentro do que eu já vinha nos anos passados. E aí um belo dia eu acordei e comecei a sentir uma coisa diferente no meu rosto, assim. Eu não vou saber precisar o que é, mas eu comecei a sentir uma coisa diferente. Começava a ir no espelho e começava a fazer as caretas. Careta. E aí comecei a sentir que elas não estavam uniformes os dois lados, né? Então ainda era muito sutil e eu achei que pudesse ser alguma coisa meio normal. E fui para a escola, isso era, sei lá, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. E aí eu vi que começou a ficar um pouco mais grave, começou no mesmo dia a ficar um pouco mais intenso. Aí eu liguei para minha mãe, voltei para casa e aí começou, né? Você começa a piscar diferente, você sorri, um lado sorri, o outro fica apático, assim. Então, assim, eu tinha uma expressão só mesmo de um lado, do outro lado não tinha mais nada, assim. Não chegou a ficar murcho, mas ele ficou ali estático, ele não acompanhava. A sensação disso é terrível, assim, é muito ruim, não é uma anestesia, que você sabe que dali a 4 horas para, e que você passa a mão assim e você não sente nada, não, você sente tudo, mas é como se você tivesse uma parte do seu corpo que não funcionasse mais. E cara, eu tinha 16 anos, eu tô falando disso de mais de 20 anos atrás. Sim. Porque aí eu tô querendo que ser jovem, tô falando só mais 20 anos atrás. Então, assim, o universo era muito diferente, a gente não tinha internet ali que você podia dar um Google, ou seja, eu fazia trabalho na Barça, né? Então, assim, era um mundo mais arcaico, será que eu posso falar assim? Analógico, nem sei se eu posso, mas mais analógico. Então, assim, não tinha acesso a tanta informação. Então, eu dentro da minha casa com a minha família, não tinha para onde ir, a não ser ligar para um médico da família e falar, meu filho tá com o rosto paralisado. Não sei qual que foi a conversa ali dos meus pais com o médico, eu sei que, assim, não lembro de ter tomado remédio e meio que fica de repouso. Fica em casa essa semana aí, e para quem é adolescente ali tá ótimo, né? Ficar em casa. Mas a aflição, ela é constante, assim, o tempo inteiro. Às vezes eu preferia ficar dormindo do que estar acordado sentindo aquela sensação esquisita, estranha, que eu não passava nunca. E o médico da família, ele falou que era uma paralisia? Eu nunca soube o que eu tive. Hoje eu vou saber, mas eu nunca soube. Algumas pessoas... Eu falava que eu tive paralisia facial. Porque para mim era o que eu sentia, meu rosto paralisou. Se era paralisia de Bell, se era qualquer outra, enfim, outro nome, outra nomenclatura, eu não sei dizer. Bom, pois é. Então, Raquel, o que é essa paralisia facial que provavelmente o Bruno teve na infância? Na infância, não, na adolescência?
Então, pelos sintomas que ele teve, assim, pelos sinais que ele teve, eu não gosto de falar que a paralisia facial seja uma doença, né? Ela, na verdade, ela é um sintoma, é um sinal, né? Pelo tipo que ele teve, o que a gente pode ter certeza é que foi uma paralisia periférica, né? E que possivelmente, provavelmente, tenha sido paralisia de Bell, por causa dos sintomas e também da evolução, né? Foi uma evolução rápida. Você melhorou rápido também, não melhorou? Acho que sim, uns 10 dias talvez. Então, em torno de 10 dias. Então, isso fala a favor de ter sido uma paralisia facial periférica de Bell. Mas certeza mesmo, infelizmente, a gente não consegue ter, porque para isso, para a gente ter certeza mesmo, a gente teria que fazer uma biópsia do nervo, e a partir do momento que você faz a biópsia do nervo, vai ficar com paralisia para sempre, né? Então, não tem como. Vamos explicar, então, o que vem a ser, por exemplo? O que vem a ser a paralisia facial periférica que você está descrevendo? Então, a paralisia facial, ela, na verdade, é a perda dos movimentos da face, tá? Então, você para de movimentar a face. E ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser central, né? Quando é um problema de córtex, um AVC, alguma coisa. Ou ela pode ser periférica, a partir do tronco para frente. Quando ela é uma paralisia periférica, ela para totalmente a musculatura da face, inclusive a parte frontal, a parte da testa. E isso se deve, na maioria das vezes, não são em todas, mas na grande maioria, 80% dos casos, é causado por um vírus. Hoje em dia, a gente sabe, antigamente a gente achava que era idiopático, que não tinha causa. Hoje em dia, a partir de 1998, a gente descobriu que pode ser um vírus, o vírus da herpes, que causa a paralisia facial periférica. Tá? Então, possivelmente, por ter sido um quadro, você ter evoluído muito rápido, acordou sentindo, logo evoluiu, e você melhorou muito rápido, isso nos sugere que tenha sido paralisia facial de Bell, periférica. Ele voltou, e aí, lógico, eu ainda fiquei, principalmente no lábio, que assim, demorou mais do que 10 dias para voltar de fato. Assim, ele voltou, eu já conseguia movimentar, mas ele ainda tinha uma coisinha meio caída, assim. E eu, sem saber que precisava fazer fisioterapia ou coisa do tipo, eu ficava sempre exagerando as expressões quando eu estava sozinho, para ver se de repente eu conseguia igualar as coisas, e eu acho que isso foi positivo para minha evolução logo depois, porque foi como se eu tivesse feito uma fisioterapia ali. Duas coisas interessantes. Você falou, não caiu o rosto, né? Não caiu porque você era jovem, tá? A gente tem colágeno, isso realmente você segura um pouco mais, e as paralisias mais graves você perde o tônus também. Entendi. Então, você não teve uma paralisia total, a gente classificaria ela num grau 5, máximo é 6. E também, por você ser mais jovem, ter colágeno, então os velhinhos tendem a cair a pálpebra, tem um lago oftalmo, justamente por causa disso, porque já não tem o colágeno, então a tendência é um quadro mais grosseiro, vamos dizer assim, uma paralisia mais grosseira. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, só para explicar para as pessoas. Então, teu cérebro, né, porque o cérebro, ele manda um comando pelos nervos. É isso. E esses nervos vão chegar até o músculo. E daí vai lá, contrai e não contrai. Exatamente. Então, quando a gente fala de central, o problema está, vamos dizer, no cérebro. No periférico é no nervo que vai chegar ao teu músculo. Então, tendo um problema tanto no central quanto no periférico, esse músculo aqui o comando não chega no músculo e por isso ele fica parado. Exatamente. E no caso aqui, a gente está falando que é a paralisia facial tem relação com o nervo facial, certo? Exatamente. O nervo facial, ele é um nervo que em torno de 80% a 70% dele é motor, ou seja, ele leva fibras para a parte da musculatura, mas ele tem uma partezinha que é sensitiva, mas é uma parte muito pequena. Então, a gente considera ele um nervo misto, mas com predominância motora. Então, eu acho que isso é importante mostrar. Sim. Tem uma imagem aqui que vai mostrar, só para as pessoas entenderem o que a gente está falando claramente aqui. Deixa eu ver se vai mostrar a imagem do nervo facial. Porque no final das contas, acho que esse é um conceito que a gente está falando isso antes, para diferenciar, porque é muito importante. Isso, exatamente. A partir da orelha, a gente consegue ver ali que o nervo ele sai a partir do lóbulo da orelha. O rosa.
Isso, o rosa e o roxo. Tá. Ele, na verdade, ele se junta e passa dentro do ouvido, dentro de um canal ósseo dentro do ouvido. Então, ele vem de lá e ele sai. Ele sai e emite esses 5 ramos, que é o clássico aqui da mão que a gente coloca, né? Então, ele inerva toda a musculatura. Toda a musculatura do rosto. Toda a musculatura da mímica. Da mímica. A musculatura mastigatória, não. É o trigêmeo. Do mesmo jeito que é a parte sensitiva. Perfeito. O nervo facial não faz a parte sensitiva do rosto. É isso, porque eu tinha sensibilidade, então assim, se eu beliscasse eu sentia. Não é aquela coisa de dentista, sabe? Que você toma anestesia e fica sem sentir nada. Eu sentia tudo. Outra coisa interessante que você falou, isso dá pra a gente ver bem. Voltou, mas não voltou, ficou um pedacinho aqui. É porque o nervo, ele não cresce igual para todos os ramos. E a velocidade com que ele cresce não é igual para todos os ramos. Então, dificilmente você vai ter uma melhora 100% ao mesmo tempo de tudo. A não ser que o problema tenha sido lá e tenha passado. Então, é comum... Vai voltando o olho para depois de, sei lá, inclusive, é muito importante a gente saber disso, porque o tratamento vai se basear nisso. Porque você pode ter alguns tipos de paralisia espástica ou flácida, e cada pedaço do nervo pode ter tido um tipo de paralisia, e o tratamento é diferente. Tá? Aí já vem uma segunda pergunta. Então a gente está vendo o nervo ali, que é como se fossem os ramos de uma árvore. Né? Isso, exatamente. Quando a gente fala da paralisia facial, normalmente está pegando no tronco da árvore, lá para trás. Isso. Né? É possível ter uma paralisia só de um galho? Eu estou falando uma linguagem sempre só para explicar. Sim, existe, só de um, existe algumas doenças como hanseníase, que dá só um raminho. Pode ser. Alguns tumores de parótida também podem acometer só um ramo. Mas nesse caso não é chamado de paralisia facial de Bell. Não. Bell é só quando é idiopática, que a gente erroneamente fala, mas eu mesma falo, mas Bell é só quando é idiopática, ou hoje em dia a gente sabe que é pelo... Mas existe alguma, ainda que seja só idiopática ou não? Todas as... Existe. Não existe Bell ainda? Na verdade, isso é uma opinião pessoal. Eu acharia que, como a gente diagnosticou Bell, já se sabe que foi um herpes, ao meu modo de ver, deveria distinguir isso. Paralisia de Bell, ou põe quando é idiopática, ou põe quando for vírus. Mas, assim, ninguém faz essa diferenciação no mundo inteiro, porque assim, tem coisas que se faz no mundo e que não se faz aqui, mas isso é no mundo inteiro, tá tudo no mesmo balaio ali, tá? Idiopática ou vírus, a gente sabe que é Bell. Às vezes a gente faz exame, faz uma infinidade de exames e não chega no diagnóstico. Quando não chega, a gente trata e classifica como Bell. E quando é vírus, é só o vírus da herpes? Ou pode ser viral, assim? Não. O mais comum, como eu falei, é a paralisia facial de Bell, que é por esse herpes simples. Tá. Mas existem mais de 100 causas já descritas que podem dar paralisia facial. E existem muitos vírus, como citomegalovírus, que pode dar herpes zoster, que pode dar alguns outros vírus. Tá? Até HIV a gente tem relato. Então, quando vai no médico, o médico fala assim, é viral? Porque hoje em dia tem isso, né? A gente sempre tem aquelas brincadeiras assim, isso aí é uma virose, vai passar, pode ser de fato. Pode ser, sim. É mais provável. Ô, Raquel, e de acordo com o que o Bruno falou, então, para a gente deixar bem destacado, quais são, então, os principais sintomas da paralisia de Bell? Paralisia facial periférica. Da paralisia facial periférica, o principal dele é que ele acomete só a musculatura da face. Perfeito. Tá? E ele pega todos os andares da face. Tá? Isso é uma paralisia facial periférica, como se pegasse o nervo aqui, no tronco que mostrou. Isso é uma paralisia periférica, então ele vai acometer todos os andares da face. Agora, se a gente pode ter uma paralisia facial central, que aí não, aí a parte da testa ainda continua mexendo, você pode ter um fechamento ocular também, e você vai ter outros sintomas associados. Então, você vai ter perda da força, dificuldade de deambular, enfim, outros sintomas de acometimento central mesmo. Só para então
quando a pessoa tem a paralisia, acho que só para destacar aqui, então, quando a pessoa tem a paralisia facial periférica, afeta todo o rosto? Todo o rosto. Por afetar todo o rosto, então toda a musculatura de metade do rosto vai deixar de funcionar, vamos dizer assim. Exatamente. Tem uma foto para mostrar sobre isso, para descrever. Do rosto dividido. Eu acho que isso, olha lá. É isso, Então, exatamente. Ela tem dificuldade para piscar, né? Quais são as dificuldades que ela vai ter por não ter essa musculatura funcionando? Então, os dois principais problemas que a gente vê são relacionados aos esfíncteres. Né? Então, o esfíncter ocular e o esfíncter bucal. Então, o principal ele não vai conseguir piscar, então o olho dele vai ficar exposto. Né? Outra coisa, o nervo facial, uma parte sensitiva dele, um raminho dele, na verdade, ele inerva a glândula lacrimal. Na verdade, ela é um músculozinho que faz com que saia a lágrima. Então, pode ser que pare de lacrimejar. E isso faz com que aumente a chance de você ter uma úlcera de córnea. Então, não pisca e não lacrimeja. Exatamente. Isso é perigo. Exatamente. E a outra queixa também é realmente com o esfíncter bucal, que você perde o fechamento da boca, né, a oclusão bucal. Então, você vai ter escape de comida, às vezes morder saliva. Quando sorri, que o Bruno falou. Quando sorri, exatamente. Essa é uma coisa meio... É terrível, cara. Eu tô conversando aqui, mas internamente eu tô suando, porque assim, eu vou relembrando as coisas. Tá revivendo. E é muito, muito ruim. Não, e é ruim, porque hoje em dia, num mundo tão dedicado à estética, né? Se você tem uma paralisia facial, é realmente um problema muito sério, assim, Ô Bruno, e quando você teve, né, os sintomas, você achou que pudesse ser alguma coisa mais grave? Tipo um AVC, alguma coisa? Não, imagina, a gente não passava pela cabeça essas coisas, assim, não é muito engraçado, porque a gente está falando de mais de 20 anos atrás, então o acesso a essas informações não existia, assim, não era aquela coisa, o AVC é uma coisa que você estuda na escola e tal, mas não é uma coisa que você sai da teoria dos livros e coloca na prática como se aquilo pudesse acontecer com você, sabe? Hoje em dia as coisas são mais simples. Você faz um exame de sangue, você vê que tem alguma coisa alterada, você já vai no Google para poder ver e ficar sem dormir, porque você acha que tudo é problema. Mas... O doutor ajuda, hein? Entra no doutor ajuda. Pois é. Mas a gente não pensava. Tanto é que eu demorei, assim... Passou 2 dias para minha mãe ligar para um médico da família para saber mais ou menos o que fazer e tudo mais, assim. Porque talvez o certo para descartar a possibilidade de um AVC seria na hora de começar a sentir, já correr para o hospital, não é isso? Sim. Exatamente. Então, vamos fazer esse paralelo aqui. Então, só para fortalecer a diferença, se fosse um AVC, além de ter esse detalhe da testa, né? Então, sim, preservar a testa, a movimentação da testa e o fechamento ocular. Normalmente o braço também é afetado. Sim, o braço, a perna. Sim, dislalia, fala, marcha. Sim, você tem os sintomas realmente de uma lesão central, né? Então você vai ter toda a hemiparesia, tudo isso. Mas a mensagem aqui, na dúvida, né? Porque nem sempre as pessoas vão conseguir diferenciar isso. Na dúvida, se o rosto ficar paralisado, procure pronto-socorro. Procure o pronto-socorro. Procure o pronto-socorro, que a primeira coisa que ele vai fazer é descartar um AVC, descartar uma lesão central. E a partir daí, se foi diagnosticado paralisia periférica, aí o correto é você procurar um otorrinolaringologista, que é quem cuida de paralisia facial periférica. Essa é uma informação importante. Especialista em ouvido, de preferência. De preferência, especialista em ouvido. Aqui dentro da otorrinolaringologia, você, se tiver indicação cirúrgica, alguma coisa, você acaba indicando para um colega que seja otologista. Mas o principal é saber que quem cuida de paralisia facial periférica é o otorrinolaringologista. A central não, a central é o neurologista. Mas a periférica é o otorrino. Então, esse é um problema, é uma informação importante também, porque as pessoas acham que o problema do nervo, sim, quem trata é o neurologista. Exatamente. Mas neste caso, na paralisia facial, do nervo facial, né, que a gente está falando. Isso. O médico mais indicado é o otorrinolaringologista. É o otorrinolaringologista. E qual que é o problema? O problema é que todo mundo acha que é o neurologista.
E existem alguns tipos de tratamento para paralisia facial periférica. Um deles é a descompressão cirúrgica. É uma cirurgia que a gente faz que tira o nervo facial de dentro de uma parte óssea dele. E essa cirurgia, o ideal é fazê-la até 21 dias após o início da paralisia. E aí, quando chega, o que acontece? O que é muito comum? O paciente tem a paralisia, acha que é AVC, vai para o pronto-socorro. Pronto-socorro vê que não é AVC, vê que é paralisia periférica, encaminha para o neuro. Vai para o neuro, vai tratar e chega para a gente com 1 mês, 2 meses, quando a gente realmente não tem o que fazer. Então, o ideal... Eu fico imaginando no SUS, porque no SUS a demora ainda é muito maior. Que até chegar... Então, os hospitais que eu tenho, do SUS, que eu tenho contato, que eu conheço... aqui os de São Paulo, eles têm essa logística de quando é paralisia periférica, já encaminha direto. Assim, pula a fila. Isso porque não deixa de ser uma urgência, uma emergência. É uma urgência porque tem que ser tratada rápido. Tem que ser tratada rápido, exatamente. Entendeu? Então, a paralisia facial, eu brinco que é uma urgência. Porque assim, se ela for um AVC... Você tem que tratá-la muito rápido, porque senão a pessoa morre. Sim. Né? Agora, se for periférica, a gente tem que tratar rápido, porque senão ela vai ficar com paralisia, mas o tratamento rápido é realmente cirúrgico, né? A pessoa vai para o pronto-socorro, descarta a possibilidade do AVC e o pronto-socorro, ele encaminha para o neuro ou ele já libera? Não, se só está com uma paralisia facial, vai para casa. Aí eu acho que vai depender do serviço, né? Não tenho certeza. Porque é bom estar munido dessa informação de que se você for mandado embora para casa ou se você for encaminhado para um neuro, para você falar, não, eu preciso ir para um otorrino. Eu acho que dificilmente mandam embora para casa. Eu acho que geralmente a grande maioria vai para o neuro. E isso atrasa a chegada para a gente do paciente. Infelizmente. Raquel, e uma vez descartado, né, o AVC, como é que é feito o diagnóstico da paralisia facial? Da paralisia facial periférica, é feito pela cara. Pela cara. Pela cara. Pelo quadro clínico. Pelo quadro clínico, pela perda da movimentação mímica da face. Não se pede nenhum exame, né? Ressonância? Não, então. A partir do momento que você diagnosticou que é periférica, aí você vai atrás da etiologia, você vai atrás da causa dela. Aí sim a gente pede inúmeros exames, tá? Que é como eu falei, existem mais de 100 causas descritas, então a gente vai tentar, através da história, através da semiologia, descobrir a etiologia. Então a gente pede inúmeros exames, inúmeros, tá? O principal, eu acho que hoje em dia já é mais acessível, teve um tempo que não era acessível, mas hoje em dia é acessível, então é interessante que se peça uma ressonância, tá? Pra gente ver. Mas assim, o exame físico é muito importante, descartar tumores de parótida, descartar infecções de ouvido, que é muito comum, descartar alguns tumores de ouvido. Infecções de ouvido que causam paralisia? Sim, porque Um abscesso. Um abscesso. O que acontece? O nervo facial, ele nasce... O nervo facial, ele tem 2 nervos. Neurônio motor primário, que vai até o tronco, então vai do córtex até o tronco, que é quando ele lesado, ele dá um AVC, dá uma paralisia facial central, e do tronco para fora, que é o periférico, que é o otorrino que trata. O que acontece? Quando a gente lesa esse nervo, na verdade, ele nasce lá, e a hora que a gente passa, para ele chegar aqui para fora, ele passa por dentro do ouvido. Uhum. E ele passa por um canal ósseo chamado canal de Falópio. Esse canal ósseo é o maior canal ósseo que um nervo passa pelo corpo, por isso que é comum ter paralisia facial periférica. Só que... Canal ósseo que você fala é um túnel, né? É um túnel ósseo. Um túnel duro que não tem para onde expandir. Se o nervo inchar, esse túnel não vai inchar. Não vai inchar. Então, o nervo sofre. Exatamente. Exatamente. Inflama, ele incha e não tem para onde ir. Não tem para onde inchar. Então, quem sofre, no final das contas, não é o osso, é o nervo. É o nervo. E tem um pedacinho dele que passa bem na orelha média, que é como se a gente fosse fazer otoscopia, a gente daria para vê-lo. Esse pedacinho, eventualmente, pode estar sem osso. 20% da população pode nascer ele sem osso, que a gente fala deiscente. Né? Ele nasce sem capinha. Então, quando tem uma infecção de ouvido, pode inflamar e você pode ter uma paralisia.
Tá, daí a inflamação do ouvido pode, como o túnel tá sem um pedaço de... Isso. Não, tô tranquilo. Como o túnel ósseo tem um espaço vazio, vamos dizer assim, a inflamação do ouvido pode acabar comprimindo o nervo e dar Exatamente. Aí o tratamento é você tratar a infecção do ouvido. Mas aí, aí normalmente o paciente vem com quadro clínico. Sim, exatamente. Tem um quadro clínico de dor. E, inclusive, vem com otorreia, né, com secreção no ouvido, tudo isso. Alguns tumores de ouvido, colisteatoma, que são os mais comuns, podem corroer esse osso e causar a mesma coisa, causar um problema compressivo ou um problema inflamatório e cursar com paralisia. Então, do ponto de vista, assim, existem várias causas, essa é uma pergunta comum. Então, existem várias causas de paralisia facial. Sim. Dentre as causas, assim, o que é mais comum é a pessoa ter esse quadro clínico, semente do Bruno, que Exatamente. do nada, assim, ter um sintoma, começar uma coisa meio estranha, de repente ter o quadro clínico, e nesse caso, que é o que chama de paralisia facial de Bell, Isso. o principal caso é infecção. Isso. Por aí. 80% dos casos é isso. E daí com o quadro clínico, uma vez que chegou o paciente nessa situação, já é possível iniciar um tratamento, porque você tem que correr com o tratamento Tem que correr com tratamento. paralelo à investigação. Sim. Você chegou à situação, você tem que já... Para vocês terem uma ideia de quanto que é urgente, vamos dizer assim, o tratamento cirúrgico da paralisia de paralisia periférica, o tratamento cirúrgico a gente faz até 21 dias, paralisia facial periférica de Bell, até 21 dias. O tratamento clínico de qualquer paralisia, a gente faz no máximo até 10 dias após. Do início dos sintomas. Do início dos sintomas, que a gente entra com corticosteroide. Até no máximo 10 dias. Após 10 dias, não tem comprovação do benefício. Então, em linhas gerais, o tratamento ele é com corticoide. O tratamento É um anti-inflamatório. é um anti-inflamatório. O que você está fazendo é fazer Exatamente. o nervo desincha. Exatamente. Diminui aí. O túnel não vai aumentar, então o nervo tem que desinchar. Exatamente, não, é exatamente isso. E se não desinchar, a gente tem que tirar ele do túnel. Se não desinchar, tem que tirar do túnel. Tem que tirar do túnel. Abrir o túnel. Abrir o túnel. Abre o túnel. Abre o túnel. Que é o tratamento cirúrgico. Exatamente. E aí volta com o corticoide? Geralmente volta, mas o que acontece? O tratamento, ele tem que estar relacionado diretamente com a causa. Não adianta eu tratar vamos supor, um tumor com corticoide. Sim. Né? Então, a gente tem que descobrir a causa. Obviamente, existem dicas, vamos dizer assim, quadro clínico que a gente descobre a causa, exames que a gente descobre a causa e vai tratar esta causa. Né? Falar que todo paciente tem Bell, não. Né? Não. Então, para a maioria dos pacientes, o tratamento indicado na fase aguda, que é nessa fase, é o corticosteroide. Você pode associar algumas outras medicações, como antiviral, mas a maioria deles é com corticoide. Só que tem que ter essa janela de tratamento, que é muito curta. E a melhora é rápida? Depende do caso. Porque a gente está vendo a situação assim, você deu remédio, tem que observar Depende melhor. do caso. Se não melhorar, você tem que logo pensar na cirurgia. Exatamente, tem que estar acompanhando. Tem que estar acompanhando. E o antiviral, ele é dado principalmente para paciente imunossuprimido? Não, existe uma controvérsia muito grande na literatura mundial, tá? Na verdade, não existe nada que seja igual em todos os locais. Para você ter uma ideia, eu já apresentei um quadrinho e que eu comparei mais de 16 guidelines para paralisia do mundo inteiro e 4 do Brasil, que era o que eu mais tinha assim, contato. Nenhum era igual. Nenhum. O que significa isso? A única... O problema não está tão claro. Exatamente, a causa não está clara. Tá? Então, é claro que vão melhorando os métodos de diagnóstico, estão melhorando o tratamento também. Tumores de parótidas pequenos, a gente não pegava, já está pegando. Schwannomas pequenos, a gente não pegava, está pegando. Enfim, uma série de outras coisas. Mas o que a literatura fala que comprovadamente melhora apenas o uso de corticoide. O antiviral, ele é controverso.
Particularmente, eu vou falar isso a minha experiência. Eu prescrevo antiviral para todos, tá? Porque hoje em dia é muito comum ter o herpes zoster. E o tratamento da herpes zoster é você dar antiviral. E como existem algumas variantes dessa herpes zoster hoje em dia, então minha conduta é prescrever. Mas está errado não prescrever? Não está errado não prescrever. E o quadro clínico do herpes zoster é diferente do... É diferente. O quadro clínico, existe uma síndrome que chama síndrome de Hansen-Hunt, que nada mais é do que o herpes zoster que pega o nervo facial. Então... Confusão, tá vendo? Exatamente. Vai depender do vírus. Tá vendo? Eu tô bom porque eu tô no meio de médico, que daqui a pouco eu vou ter um piripaque aqui. Até que tá, assim, bem didático, porque geralmente é uma bagunça. Mas o que acontece? Dependendo do vírus, você tem o curso da doença, né? Então, assim, o herpes simples você vai cursar com a paralisia de Bell, que tem um bom prognóstico. Já o herpes zoster, ele pode dar um tipo, quando dá no nervo facial, tem um outro nome, que é o Hansen-Hunt, tá? E tem o bom do Hansen-Hunt, a única coisa boa dele, é que tem um sinal patognomônico, que são vesículas no pavilhão da orelha. Aqui, vesícula na concha da orelha. Que são as bolinhas do herpes, típicas do herpes. Ele pega o dermátomo. Exatamente. Pega o dermátomo aqui, então você tem a vesícula. Então, a hora que você tem uma paralisia facial periférica com bolinhas, você já sabe absoluta certeza que é Hansen-Hunt. Quem causa Hansen-Hunt é o varicela zoster, tá? É o mesmo vírus da catapora. Que é o mesmo vírus da catapora. Então, a gente vai tratar isso. O tratamento a gente dá antiviral, só que hoje em dia, não sei se é por causa das vacinas, enfim, ou por causa até dos tratamentos, existe uma variante que não dá essas bolinhas. Então, misericórdia. Então, que é justamente que seria os pacientes de Bell que não melhoram, porque na teoria, pacientes que têm paralisia de Bell melhoram sem sequela. Isso é uma coisa importante de mostrar também. Melhoram sem O sequelas. que acontece com quem não resolve? Fica com sequela. Pode ficar com sequela. Ou não melhora nada, ou pode vir a ficar com sequela. Grandes, pequenas. Vamos pôr um vídeo aqui para... Ô, Denis, tu é? Vamos só mostrar aqui, a gente vai... Olha, você vê que quando ele levanta a sobrancelha, ele mexe um pouco a boca, o elevador da boca... A paralisia dele é do lado direito dele. Então, aparentemente é do lado direito, mas quando fica com sequela é difícil de diagnosticar. Se você não sabe a história, às vezes é difícil de você saber que lado que foi. Tá. Mas dá para perceber claramente que existe uma assimetria, né? Exatamente. De um lado ele contrai, do outro não. Ele está fazendo diferentes caretas, movimentos aí com... Você vê que quando ele faz uma careta, ele fecha o olho, o platisma aqui, o músculo do pescoço puxa. Ele fecha o olho, puxa. Isso que a gente chama de sincinesia. Quando o nervo ele cresce, ele melhora, mas ele cresce para o lado errado. Isso é um tipo de sequela. Isso não tem como reverter. Tem. Na verdade, tem tratamento. Tá? Ele cresceu errado, então o tratamento ele pode ser feito através de botox, aplicação de botox, ou mesmo uma cirurgia de neurotimese mesmo, da onde você tiver a sincinesia. Tá. Então, o botox está anulando o nervo, né? Você tá, Isso, exatamente. ou cortando o nervo. Então, no final você está inativando aquele nervo. Sim. Exatamente. Ou provisoriamente, porque o botox tem um período. Tem um período. Né? Tem um período. Agora, interessante que para que não fique isso, é muito importante que faça um tratamento não na fase hiperaguda, vamos dizer, não no primeiro mês da paralisia, mas a partir do primeiro mês, que procure uma fonoaudióloga ou uma fisioterapeuta especializada em paralisia facial, para que faça o tratamento correto. Porque se você fizer com choque, você vai ter insinesia. Se você fizer essa fisioterapia ou essa fonoterapia errada, você vai cursar com insinesia. Só entender uma coisa. Então, teve a paralisia facial. Você falou que o nervo cresceu do jeito errado, certo? Exatamente. Qual dos nervos?
Neurofacial. O nervo facial. Um ramo. O ramo dele. Um ramo galho, dele. Um galho dessa árvore. Um galho dessa árvore foi pro lado errado. Foi pro lado errado. Então teve a paralisia, restabeleceu parte dos galhos, mas um dos galhos que não restabeleceu, ele começou a Exatamente. crescer, e daí existe um erro aí Exatamente. dessa inervação. Você acendeu a luz da sala, acende do banheiro. Exatamente. Que é um... Começa a piscar do banheiro. Genial. Desculpa a analogia. Não, mas maravilhoso, porque agora eu entendo. daí Exatamente. a pessoa pisca aqui, ela levanta a boca. Exatamente. O galho está inervando duas áreas distintas. Exatamente. E Exatamente. ao fazer isso traz repercussão para a vida da pessoa. Muito. Porque você tinha até comentado antes que a gente pisca, sei lá quantas vezes por dia. Sim. Cada vez que pisca, Exatamente. contrai a boca. Daí a pessoa fica com uma aparência, parece um cacuete, né? Parece um tique. Além de ter essa... E o tempo todo ela fica tendo esse curto-circuito que acende duas lâmpadas. Sim. Desculpa a analogia aí. E muitas vezes essa cincinesia, ela cursa com um tipo de paralisia que é de contração, né? Fica contraído o músculo fica mais contraído, né? Duro, exatamente, com o músculo duro. E isso dói. Então, imagina toda vez que você piscar, dá uma dorzinha. Contratura muscular. Exatamente. Parece um torcicolo aqui, só que do músculo. Exatamente. Exatamente, uma contratura. Tá? Daí, nesse caso, daí você tem uma indicação de tratamento que vai além da estética, né? A Exatamente. estética sim, mas vai além da estética. Exatamente. Ele perde função, ele perde Exatamente. É muito difícil você falar isso para o paciente, mas que chega com paralisia para você, mas o primeiro objetivo é a parte funcional. Eu tenho que restabelecer esse esfíncter ocular e o esfíncter bucal, porque não adianta, a pessoa tem que comer, a pessoa não pode perder um olho, né? Também se ele não fecha o olho e não lacrimeja, ele Exatamente. acaba tendo úlcera na córnea. Exatamente. Daí acaba tendo problema. Existem casos assim bastante graves que com perda do olho, Nossa Senhora. perda da visão, É grave, né? com perda da visão. Não, mas eu acho que essa informação é importante. É ótimo. As pessoas... Sim. Então, assim, o primeiro objetivo, é claro que a gente quer restabelecer toda a movimentação para a parte estética, né? Mas o primeiro objetivo é funcional. A gente tem que restabelecer funcional. No caso dele, ele teve... Imaginando que ele teve... Por exemplo, o risco dele ter outra, novamente, é maior do que da população geral? Sim. Cada vez que você tem paralisia, você tem uma chance maior de ter. Existem algumas síndromes que cursam com paralisia de repetição. Tá? Que é uma síndrome, existe uma síndrome chamada síndrome de Melkerson-Rosenthal, que cursa com edema de boca, língua aplicada e paralisia recorrente. E nesse caso, então Que agora... não é seu caso. Não é seu caso, não exatamente, É, não é seu caso. Não é, imagina. Vamos falar da prevenção. Acho que é importante falar da prevenção também. Da prevenção. Tanto para ele quanto para a população em geral. Sim. Sim. A prevenção, hoje em dia, é muito difícil você fazê-la. Mas, o que eu poderia falar? Existe uma correlação clara com o nível de estresse da pessoa. Eu tinha até comentado. Então, assim, tem uma correlação. Geralmente, isso acontece após um estresse muito grande, então, provavelmente com baixa de imunidade, né? E hoje em dia, com as vacinas para herpes zoster também tem diminuído um pouco a incidência da paralisia periférica. Então, vacina, do ponto de vista prático, não se estresse e tome vacina. Exatamente. Por enquanto, é o que a gente pode fazer. A vacina, mas qualquer um pode tomar a vacina ou tem alguma restrição de idade? Existe uma vacina anticatapora que qualquer um pode tomar, Tá. mas existe uma vacina hoje específica, uma vacina nova específica para a varicela zoster, que ainda está num grupo muito específico, a partir, acho que se não me engano, de 50 ou 60 anos que você pode tomar. Mas existem alguns casos que, se você tiver uma paralisia, um Hansen-Hunt, com 30 anos, terminou o tratamento, melhorou, aí, obviamente, o médico vai indicar a vacina. Né? Entendi. E tem uma idade mais frequente? Porque idoso tem paralisia facial? Sim, depende muito da causa, da etiologia. É muito comum em jovem. A de Bell, pelo menos, é muito comum em jovem. Dependendo da etiologia. Bell é comum em jovem,
até 50, 60 anos, tá? Hansen Hunt é mais comum nas duas extremidades, tá? Principalmente em velhinho e, obviamente, imunodebilitados. Que mais? Existe uma preponderância sazonal de paralisia de Bell, né? Então, assim, é mais comum no inverno, tá? E depende muito do país. Assim, a incidência depende muito do país que está sendo estudado. Mas, geralmente, é isso. Tem aquela coisa de umas crenças limitantes, assim, de golpe de ar. Sim. Já tomou banho quente, foi pro frio, ou vice-versa. Tipo, a pessoa que frequenta a sauna e vai tomar um banho gelado, tem que tomar cuidado. Eu faço sauna todo dia. Todo dia que eu vou tomar minha ducha gelada, aí eu fico preocupado. Disse, ó, assim, será que esse golpe... E às vezes eu tomo aquele banho gelado, já fico aqui assim, ó. Pra ver se alguma coisa alterou. Se tá alguma coisa. Não, então, isso é uma crença popular, mas que existem alguns fundamentos, sim, tá? É super controverso. Só tem controvérsia. Só tem controvérsia. Paralisia facial periférica é impressionante. É só controvérsia. Mas existe sim que pode ser uma causa vascular. Tá? Então, isso entraria no choque térmico. O problema é que aí, por que assim, países, Finlândia, a incidência não é muito grande, não é diferente, né, discrepante. Apesar de que a incidência maior aqui no Brasil é em Gramado. É maior? É em Gramado. Não faz mais diagnóstico? Não sei se faz mais diagnóstico, mas é muito frio. Né? Então, assim, existe uma... Porque se você for... É super controverso. Vou te falar que aqui no Brasil a gente não acredita muito, mas fora do Brasil é tido como causa. A parte... Essa mudança. Temperatura. Tá? Isso sim. Isso no Brasil não é tido muito... Assim, não é muito aceito. Mas fora do Brasil isso é tido como causa. Mas aí se é alguma coisa relacionada ao frio, e eu acho que na época que eu tive era uma coisa assim... Eu tomava banho quente, já saía cedinho, ainda estava escurecendo, estava de noite, estava amanhecendo ainda para ir para a escola. Se enquadraria em qual diagnóstico? Seria mais um Bell? Difícil te falar. Pode ser um Bell por causa da baixa imunidade mesmo, você ter uma mudança brusca de temperatura e isso diminuir sua imunidade, ou então por uma causa vascular. Você tem uma neurite vascular. Se tem um choque térmico, está no calor para o frio, o vaso sanguíneo ele aperta. E diminui de calibre, porque senão você vai perder muito calor. O vaso está aberto, você está perdendo calor. Então ele contrai. Você põe gelo, por exemplo, machuca o joelho. Sim. Ele diminui o vaso. Os vasoconstrição. Se for uma transição muito rápida, o cara está descrevendo que pode alterar o nervo. Exatamente. Mas é super controverso, tá? Assim, na literatura a gente encontra, mas é o que eu te falei. No Brasil não é muito aceito, mas fora do Brasil é bastante aceito. Inclusive, um dos ícones da otorrinolaringologia, da otologia, que descreveu diversas técnicas cirúrgicas e enfim, descreveu a maioria das coisas que a gente faz hoje na otologia por causa dele, é um suíço. E quando ele veio para o Brasil, o medo dele era isso, era sair do calor e ir para o ar-condicionado. Sair do calor e ir para o ar-condicionado. Ficava com o casaquinho. Ficava no calor. Ficava com o casaquinho. Morria de medo. Tá? Mas isso assim não conseguiu se comprovar ainda, mas existe possibilidade. Tem muitas situações que fica assim, né? Porque você pensa na Finlândia mesmo, que eles têm costume de fazer sauna. Sauna, sai, fica no gelo e vai para sauna. No Japão, enfim, que é tradicional. E tem os países árabes lá que é um calor absurdo. Então, e o ar-condicionado extremo. Ar-condicionado extremo. Então fica frio, calor. No Brasil também, frio, calor. Então, assim, teria alguma coisa anatômica que te favoreceria a ter nesses casos? Teria alguma coisa imunológica, vascular? A gente não sabe ainda. O bom é dormir bem, se alimentar bem. Não ficar estressado. Conseguir fazer um esporte para pelo menos dar uma equilibrada na rotina do dia pesada, né? Porque Exatamente. aí dá para colocar ação.
Exatamente. Não, no final, no caso dele, eu falo, olha... Eu já tô aqui pensando assim, será que eu vou ter que cancelar minha sala diária? Não, você vai ficar mais doente. Psicologicamente. Você vai ficar mais doente se cancelar do que se você for. Uma entendeu? possibilidade. Não. Mas pelo menos eu posso falar que não é uma crença limitante essa possibilidade. Não. É aquela coisa de papo de vó. Não. Existem casos que acontecem isso, assim, a gente pega no consultório, não tem jeito. Abrir a geladeira, veio um negócio. Sim. Mas aí a gente não sabe se está diretamente relacionado a isso ou se é indiretamente relacionado a isso. A gente consegue, desculpa, eu tô perguntando, porque eu já tive, foi muito oportuno. mas a gente consegue ter um ranking de quais países tem mais ou não? No Brasil não se fez estudo ainda, mas assim, existem umas incidências, né, de cada país, e existem trabalhos sobre incidências, né, só que são muito variados e variam de acordo com o período estudado e o local estudado. Então, a incidência da paralisia facial periférica, ela varia de 15 a 45 por 100 mil. É uma variação muito grande. Isso depende do lugar estudado e eu acho do que tempo. depende também do serviço. Dependendo do serviço. Que notifica, né? Sim. E você fez o diagnóstico. Então, você vai no pronto-socorro, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala assim, isso aqui não é AVC. Então, ele vai olhar lá, a pessoa teve um desvio paralisia, talvez ele não chegue no diagnóstico definitivo, mas ele tem que descartar a urgência máxima ali, que é o risco do AVC. Ele fala, isso aqui é não AVC. O que é exatamente, eu não sei, mas então procure alguém. Exatamente. Ao procurar alguém, o diagnóstico definitivo não é documentado para o sistema. Entendi. Então, eu imagino que o Brasil, nossas estimativas de quantas pessoas têm paralisia de Bell deve ser ruim. Mas o número deve ser bem maior que esse, né? Porque todo mundo conhece alguém que teve... É muito comum. Eu acredito que seja maior. Porque nem sempre é paralisia, ou seja, nem sempre paralisa tudo, pode ser uma paresia, fica quase paralisado tudo. E realmente, a pessoa melhora, vai embora, não volta, enfim, você nem fica sabendo. Então... o próprio Bruno, né? Acho que quando ele teve, ficou na cabeça dele agora, que ouviu falar que você começou Sim. Esse diagnóstico teria passado, né? É mais comum em um lado do que em outro? Não, é igual nos dois. E também igual entre homem e mulher. Um pouquinho de preponderância para mulher, mas é assim, dificilmente você 51, encontra 49. nem isso. Existem algumas causas que sim, né? Obviamente gravídica, né? Não tem jeito. Gravidez, a mulher grávida tem de 3 a 6 vezes mais chance de ter paralisia facial. Então, aumenta um pouco por isso, né? 3 a 6 vezes. E nesse caso também, corticoide nela. Maioria das vezes, sim. Que isso pode interferir no bebê, cara. Sim. E o problema é diagnosticar. Você vai submeter a gestante a uma ressonância. Nossa. Olha que interessante. Daqui a pouco você está fazendo medicina, né? Meu último personagem na novela foi um médico. Por isso que você tá... Eu tô aqui, eu tô craque. Né? Mas quando eu tinha que gravar no cenário do hospital, eu passava um aperto ali que eu ficava meio lembranças de outrora, assim, ficava meio... mas gravava. Acho que foi muito bom, hein, cara? Muito bom. Eu acho que conseguiu cercar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as nossas considerações finais aqui, então. Tá. Então, o que você acha que é o mais importante de paralisia? O que as pessoas têm que guardar? Que as pessoas têm que guardar, primeiro de tudo, é que realmente a gente tem que diferenciar paralisia central de periférica. A partir do momento que você diferenciou central de periférica, quem trata a periférica é o otorrinolaringologista. Isso já ajudaria 90% das pessoas. Nos dois casos, acho que vale a pena procurar pronto-socorro, né? Sim. Parou o rosto, sim, né? sim. No caso do Bruno aqui. Sim, porque não tem como você falar, não, vi na TV que isso é paralisia periférica e ficar em casa. Não. Tem que fazer um exame clínico, né? Um exame físico clínico. E vou dar um titinho aqui para ficar... Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Eu consegui. Eu tô feliz comigo mesmo por ter vencido mais um obstáculo, que é poder estar aqui falando de
Deixa eu beber, senão... De um problema que você superou. Superou. De falar de doenças, né? Enfim, eu até brinquei com vocês ali fora, que tratar doenças, mexer com, né, com esse tipo de coisa e não achar que vai acontecer com você mesmo, Exatamente. eu acho que é um grande dom, assim. Porque eu, toda vez, acho que é uma herança meio do Jô, assim, sabe, Jô Soares? Que tinha hipocondria, e aí quando levava alguém lá na entrevista dele, ele ficava meio preocupado em sentir aquilo, aí ele começava a fazer algum paralelo ali na hora com alguma coisa que ele sentia. Eu sou muito assim. Aquele cara que entra no elevador, alguém espirra e fica sem respirar. Mas eu tô melhorando, então isso aqui pra mim foi uma grande evolução e eu sou muito grato por vocês. Terapia de exposição. Foi maravilhoso. Esse ano eu tô que tô. Maravilha. Bom, acho que então, maravilha. Quero agradecer a presença de vocês, acho que foi ótimo. Imagina, eu que agradeço. Imagina, prazerzaço. Então é isso aí, pessoal. Eu queria que vocês escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso podcast. Escrevam também as dúvidas que vocês têm aqui sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal Doutor Ajuda. Pra gente fazer um por favor, aqui, claro. Do canal. É isso aí. Esperamos vocês até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.